Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Ser Educacional para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Conosco hoje estão presentes os senhores Jânio Diniz, diretor-presidente, João Aguiar, diretor financeiro, e Rodrigo Alves, diretor de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguns dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido ao vivo pela internet em sistema de áudio e slides através do endereço www.sereducacional.com/ri. O acesso ao áudio e slides do webcast também é possível em tablets e smartphones com sistema iOS ou Android. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de 1 semana. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Ser Educacional, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ser Educacional e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Jânio Diniz, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Jânio, pode prosseguir. Olá a todos e muito obrigado pela sua participação em nossa teleconferência sobre os nossos resultados do quarto trimestre de 2020. Vamos, por favor, ao slide 4, onde apresentamos os destaques do trimestre, a começar pelos resultados operacionais e financeiros. Acredito que tivemos um desempenho melhor do que esperávamos nesse ano, comparado ao início da pandemia, encerrando o último trimestre do ano com o crescimento da nossa base de alunos e resultados financeiros ajustados pelos efeitos não recorrentes, com pequena queda em relação ao ano passado. Esse resultado foi alcançado refletindo o esforço que fizemos para nos adaptar rapidamente aos percalços criados pela pandemia, priorizando a segurança de todos os envolvidos, direta e indiretamente com a Ser Educacional, e muito trabalho de apoio nas sociedades em que atuamos. Ao mesmo tempo, seguimos focados em proteger nosso time, base de alunos e resultados, sem deixar de criar oportunidades de geração de valor aos nossos acionistas. Por falar nisso, nesse trimestre recebemos o pagamento rescisório da cláusula Go Shop, que fez com que nosso lucro contábil no ano crescesse mais de 20%, um feito muito importante em um ano tão difícil quanto 2020. Outro aspecto importante foi a sólida geração operacional de caixa, que, junto com o pagamento extraordinário, ajudou a sustentação da nossa posição de caixa líquido, mesmo depois da inclusão das aquisições da Unifacimed e Unijuazeiro em nossos resultados. Do ponto de vista estratégico, 2020 foi um ano importante, porque a pandemia acelerou o nosso projeto de transformar a Ser Educacional de uma empresa que oferecia cursos de graduação nas regiões Norte e Nordeste do Brasil em uma empresa que oferece cursos superiores, educação e cursos profissionalizantes por meio de marcas fortes. Educação de qualidade reconhecida pelo mercado de trabalho. E o mais importante, sem barreiras, independentemente dos canais ou plataformas de abastecimento que possamos usar para chegar aos nossos alunos ou do alcance de ensino que pode ser online, híbrido ou presencial. Com esse conceito, fizemos movimentos importantes em nosso modelo de negócio. E a chave para isso será a nossa nova matriz curricular que elaboramos no ano passado e que foi lançada com sucesso, com muita boa aceitação pelos alunos e docentes em 2021. Lançamos a nossa nova linha de cursos digitais, que além de inovadoras,
estão sendo um grande sucesso de vendas desde o seu lançamento e será certamente uma linha de produtos relevantes, como detalharemos nessa apresentação. Realizamos 5 aquisições no ano passado, aumentando nossa base de vagas de medicina e reforçando nossas presenças nas regiões Nordeste e Norte do Brasil. Para demonstrar isso, no slide 5 apresentamos o aumento do número de vagas de medicina em nossa empresa. Após as aquisições da Unifacimed, Unesc e Unifage, que nos levou a aumentar a base de vagas de medicina de 321 vagas para 573 vagas anuais, e se colocarmos o earnout que temos com a Unesc, vamos de fato dobrar nossa exposição a esse nicho de mercado. Outro aspecto importante são as regiões em que essas instituições que adquirimos operam. São muito fortes no agronegócio e estão em plena fase de crescimento econômico, o que foi o principal motivo, por sinal, de termos comprado a Unijuazeiro, localizada em Juazeiro do Norte, no Ceará. Nesse ano, fizemos nossa primeira aquisição no segmento EdTech, a Beduca, empresa que ajuda os alunos a escolherem seu curso de ensino superior e que nos permite uma redução bastante interessante no custo de leads. Esse é um segmento que estamos investindo bastante para trazer novas empresas para o nosso grupo e, com isso, explorar o melhor segmento de educação digital e nichos de mercado que nos são interessantes. Temos um orçamento de até R$100 milhões para esse segmento de mercado e já estamos com um pipeline bem interessante de aquisições. No lado direito do slide, demonstramos que Unifacimed, Unijuazeiro e Beduca foram consolidados em nosso resultado por 2 meses. Já a Unesc, em fevereiro desse ano, e a Unifage está previsto para o segundo trimestre. No slide 4, nos 4 slides seguintes, dos 6 ao 9, detalhamos a Ubíqua, nosso novo modelo educacional, que foca no conceito de educação onipresente, onde os alunos, por meio da utilização de metodologias ativas, passam a ter acesso à educação de qualidade em um ambiente muito dinâmico e de alta qualidade de ensino. O Ubíqua é uma matriz curricular híbrida que funciona como um Lego. Isso ocorre porque nosso conteúdo foi digitalizado em uma estrutura dinâmica e de última geração, usando games, pílulas de vídeos, quizzes, gamificação, realidade virtual, realidade aumentada e muitas outras funcionalidades que prendem a atenção dos alunos e os mantêm motivados para completar o curso. A parte interessante para a nossa estratégia é que permite que os cursos sejam utilizados de várias formas, gerando flexibilidade na criação dos cursos. Com isso, estamos criando um portfólio de cursos cada vez mais amplo e que vai criar avenidas de crescimento, além de termos adaptado de forma muito ágil a introdução da matriz curricular híbrida. Que, conforme detalhamos no slide 10, não apenas introduzimos o conceito de carga horária de 40% online para os alunos captados em 2021. Diferente da grande maioria dos nossos pares de mercado, o modelo de aprendizado permite que os alunos sempre tenham acesso ao seu professor, independente do curso presencial em que ele escolheu. Com isso, mesmo alunos com mais dificuldade de aprender online vão ter a oportunidade de tirar suas dúvidas em seus encontros presenciais, ajudando no aprendizado, na adaptação ao uso das novas tecnologias e, por consequência, na redução da evasão e aumentando a qualidade do aprendizado. Além disso, a metodologia de ensino foca no melhor formato de ensino, fazendo com que os alunos tenham um aprendizado por competências, sendo a aula online ou presencial atrelado ao que melhor se adequa àquilo que o aluno precisa aprender. O conceito de ensino por competências não é novidade desde 1948, quando foi cunhado por Robert White em Harvard. A inovação real vem da combinação desse conceito em conjunto com a tecnologia de ponta e melhoria contínua da experiência dos alunos, nesse conceito de educação onipresente que estamos criando de Ubíqua. O Ubíqua alia o ensino por competências com o conceito de onipresença. No estado da arte, melhor ainda, com a escalabilidade. No slide 11, apresentamos o primeiro dos resultados práticos desse conceito, o lançamento da nova linha de cursos digitais. Os cursos digitais maximizam a utilização do nosso conteúdo flexível e são ofertados por meio de um novo modelo comercial e acadêmico, que visa atender o que os alunos buscam, tais como formatura em tempo reduzido, conteúdo direcionado à necessidade de qualificação do aluno, aprendizado no stop, coaching acadêmico, dentre outros. Os cursos digitais não apenas vieram para ficar, mas acreditamos que se tornou uma nova via dentro da modalidade do ensino digital. Nessa mesma linha, no slide 12, apresentamos a Singular Tech School, uma escola de tecnologia focada nesse segmento e mais uma avenida de crescimento em linha com as tendências de mercado. Com a Singular, fizemos parceria com grandes nomes do setor, como IBM, Google e Avanade,
Estamos lançando cursos com compromissos conjuntos, até mesmo de contratação desses profissionais após a sua formatura. Estamos muito confiantes com a evolução do nosso projeto de transformar a feira educacional numa espécie de Expedia da educação brasileira, maximizando a utilização dos nossos ativos, distribuindo cursos de ensino superior e profissionalizantes por meio de marcas fortes, reconhecidas pelo mercado e sem nenhuma fronteira. Esses eram os meus comentários iniciais. Agora passo a palavra para o Aguiar para análise dos resultados do trimestre. Obrigado, Jânio. Olá a todos e obrigado mais uma vez pela presença. Vamos, por favor, ao slide 14, que temos a evolução da base de alunos, que segue crescendo organicamente, impulsionada principalmente pelo digital e aquisições. Nesse trimestre, tivemos a inclusão da Unifacimed e Unijuazeiro, que foram integradas em novembro, assim como a Beduca, que apesar de não ter alunos, foi integrada no final do ano. Nesse semestre, tivemos um fator interessante, a redução das taxas de evasão de alunos em comparação ao primeiro semestre de 2020, período mais crítico da pandemia durante esse ano. Na tabela do lado esquerdo, temos a evolução da captação do período, que, como já apresentado na prévia do terceiro TRI, teve redução do presencial, mas, por outro lado, apresentou crescimento expressivo no digital, tendo sido o primeiro semestre da nossa história que a captação de ensino digital ultrapassou o presencial. Esse segmento teve um impulso extra dos cursos digitais, que em seus primeiros meses de atividade estão com forte crescimento e acima das nossas estimativas. Passando para o slide 15, temos o detalhamento da base de alunos e com destaques importantes. Primeiro, nossa base de alunos presencial no segmento de saúde atingiu 55% do total nesse trimestre, versus 50% em 2019. Se somarmos as engenharias, temos 66% da nossa base presencial atrelada a cursos com alta necessidade de aulas práticas. Esse fator é importante porque mostra que a base de alunos não apenas está em cursos de maior ticket médio, como trarão sustentação aos cursos híbridos. Segundo, nosso ticket médio presencial ficou relativamente estável no quarto TRI de 2020, por conta do efeito da mudança de sazonalidade que estamos passando desde que se aumentou muito a base de alunos ex-fiéis da empresa, que hoje compreende 89% da nossa base total e 85% da base presencial. Terceiro, o crescimento de nossa base de alunos de ensino digital está se consolidando a partir de 2020. Notem pelo gráfico que temos uma taxa de crescimento composta de 64% ao ano, e o digital se tornou parte da empresa, representando 28% da base de alunos. Passando para o slide 16, temos o resumo dos resultados do trimestre, que, em linha com o comentário do Jânio, conseguiu se equilibrar relativamente bem, apesar de todas as dificuldades criadas pelo coronavírus. Tivemos ligeira queda nos resultados em bases recorrentes, tanto de receita, EBITDA e lucro ajustados. A margem bruta apresentou melhoria em 2,5 pontos percentuais, especialmente por conta do nosso programa de racionalização de aluguéis, que incluiu renegociações, custos de energia e devolução de imóveis, bem como de folha de pagamento. Esse efeito foi compensado pelo maior volume de despesas de marketing, porque os processos de captação de alunos de 2020.2 e 2020.1 se juntaram, além da aceleração das vendas do nosso digital e cursos digitais. Em termos de lucro contábil, nosso quarto TRI foi recorde, atingindo 122 milhões, ante um prejuízo de 3 milhões no quarto TRI de 2019. Esse lucro foi extemporâneo, uma vez que foi contabilizado o pagamento do Go Shopping de 180 milhões, sendo esse resultado parcialmente compensado por custos e despesas não recorrentes que detalhamos no slide 17, onde montamos um gráfico que mostra o efeito líquido do Go Shopping, que teve uma carga tributária elevada, uma vez que sua natureza não ligada ao ensino superior não está sujeita aos benefícios do ProUni, e das despesas com assessores financeiros e legais, registrando um resultado não recorrente líquido de 115 milhões no período, efeito que foi parcialmente compensado por aproximadamente 27 milhões de custos e despesas não recorrentes, relativos principalmente a despesas tributárias e a baixa de imóveis devolvidos durante o trimestre, resultante do nosso plano de readequação da nossa base de imóveis locados às necessidades de espaço em cada cidade que operamos. Passando para o slide 18, temos nossa análise do resultado por segmento, e o destaque foi a evolução do nosso digital, que hoje é representativo tanto em nossa base de alunos como em participação nos resultados, representando 11% da receita do trimestre e 9% do acumulado.
No slide 19, incluímos mais uma vez uma análise do nosso lucro líquido segregando os efeitos do IFRS 16. Vejam como esse efeito contábil acaba reduzindo o lucro em 27 milhões no acumulado do ano, algo que acreditamos que seja importante apresentar, pois apesar dessa mudança de prática contábil ser relevante, do ponto de vista de retorno do negócio, o efeito é contábil e sem impacto de caixa. No slide 20, apresentamos o prazo médio de contas a receber. Em 2020, fizemos um ajuste na nossa prática contábil, de forma que até o terceiro TRI baixávamos os recebíveis do balanço com um ano, mas utilizávamos 2 anos para o cálculo da PDD por conta do sólido índice de recuperação de créditos. Nesse período, alinhamos melhor nossa prática e passamos a baixar os títulos em 2 anos, o que entendemos que representa melhor nossas atividades e está em linha com as práticas do mercado. Vale lembrar que essa alteração apenas mudou o saldo de contas a receber, sem impacto no resultado. Como demonstrado no slide, o prazo médio de contas a receber aumentou na comparação anual e reflete todo o esforço que fizemos em renegociar prazos com nossos alunos com alguma dificuldade financeira durante a pandemia. Vale notar que já aumentamos significativamente o provisionamento durante o ano, visando refletir a realidade que vivemos. Já o prazo médio de recebimento do FIES segue a média em que o FNDE e a Caixa Econômica Federal, na medida em que o FNDE e a Caixa Econômica Federal normalizam suas operações, algo que ainda não ocorreu nesse ano por conta da pandemia. Já no slide 21, mostramos a nossa geração de caixa operacional, que segue sólida. Esse trimestre foi impulsionado pelo recebimento do GoShop, mas mesmo quando analisamos nossa geração de caixa operacional sem esse efeito e pós-CAPEX, tivemos uma queda relativamente em linha com a queda do EBITDA ajustado. No slide 22, apresentamos o nosso CAPEX, que teve uma queda de 22% no ano e acabou por ajudar na geração de caixa da empresa, refletindo também a tendência de redução dos investimentos em imóveis e bibliotecas físicas, dando lugar aos investimentos em conteúdos digitais e licenças de softwares. E, por fim, no slide 23, apresentamos nosso caixa líquido, estável em 28 milhões, tendo como principais movimentos do trimestre o acréscimo dos compromissos a pagar pelas aquisições da Unifacimed e da Unijuazeiro, bem como a saída de caixa pelo pagamento do closing dessas transações, compensado pela geração de caixa da empresa e da entrada de caixa do recebimento rescisório do GoShop. Bom, esses eram meus comentários sobre os resultados e agora passo a palavra de volta ao Jânio para suas considerações antes da sessão de questões e respostas. Obrigado, Aguiar. Vamos, por favor, ao slide 25, onde apresentamos algumas das alavancas de geração de resultados de curto e médio prazo. Temos a consolidação de 4 instituições de ensino que vão agregar receitas na empresa, sendo que vamos quase dobrar nossa base de vagas de medicina, em relativamente baixa ocupação de cerca de 55%. A maturação da nossa nova medicina será importante não apenas em receitas adicionais, mas pelas margens operacionais que essas instituições passarão com o processo de integração e ganho de sinergias. O digital, que até 2019 não era representativo em nossos resultados, está crescendo rapidamente, ganhando força, passando de 5% do EBITDA em 2019 para 12% em 2020, sendo forte crescimento de 2021 em diante, dado que representou 20% do EBITDA do quarto trimestre. E o terceiro aspecto é o Ubiqua, que além das vantagens educacionais de geração de novas avenidas de crescimento, será relevante na hibridização da base e com ela a redução da carga horária presencial dos atuais níveis próximos a 20% para próximos dos 40% a partir dessa safra, maturando rapidamente nos próximos 2 anos. Para encerrar, passando para o slide 26, onde mostramos um resumo das nossas principais vias de crescimento estratégico. Estamos transformando a série educacional de uma empresa baseada na graduação presencial em uma empresa híbrida que oferta cursos superiores e profissionalizantes de forma online, presencial ou híbrida, com conteúdos de qualidade por meio de marcas regionais fortes, com tecnologia de ponta, aliada a conceitos pedagógicos de última geração. Transformamos nossos campi em digitais, por meio da transformação dos espaços ocupados, desde sua localização, infraestrutura e visando uma experiência cada vez mais diferenciada ao aluno, bem como uma rede de polos de ensino à distância que está apresentando elevadas taxas de crescimento. Com isso, vamos gerar resultados de médio e longo prazo com iniciativas inovadoras, incorporadas dentro do nosso ecossistema de educação digital continuada, como o Go Cursos, Veduca e a Singular Tech School. O outro pilar relevante será avançar com nossa plataforma de saúde, que
compreende desde aumentar nossa base de vagas de medicina, a criar diferenciação no mercado com atendimento aos pacientes em nossas clínicas. E, por fim, apoiando essa estratégia, pretendemos seguir com as aquisições dos segmentos chaves do nosso próprio negócio. E acredito que essa área, particularmente, gerou resultados muito interessantes nesse ano. Esses eram meus comentários. Estamos à disposição para ajudar e responder as dúvidas na sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será fornecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Marcelo Santos, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, bom dia, Jânio, bom dia, Rodrigo. Obrigado por pegar as perguntas. A primeira seria se vocês pudessem dar um update competitivo, como é que vocês estão vendo aí, tanto no EAD quanto no presencial, a competição nesse começo de ano. E a segunda, uma perspectiva para as linhas de devedores duvidosos e de recebíveis, como que vocês imaginam que se comportaria ao longo do ano? São as perguntas. Obrigado. Oi, Marcelo, Rodrigo aqui. Eu vou começar, acho que o Jânio complementa. O que a gente está vendo no mercado é um mercado competitivo dentro do esperado, mas a sazonalidade se alterando bastante. Então, o que a gente está vendo agora neste mês de março é, por exemplo, os últimos 5 dias, 7 dias, o número de inscritos voltando a aumentar relativamente bastante, por conta aí da iminência dos resultados de ProUni e FIES, que ainda mobilizam a população para sua decisão. Então, o mercado presencial, ele, na nossa percepção, segue ainda indefinido, e até isso explica por que a gente optou por não divulgar a prévia de captação que tradicionalmente a gente soltava nessa época do ano. A gente acha que a captação vai de fato se estender até o final de abril, comecinho de maio, e aí sim a gente vai ter uma visão melhor do que vai ser o semestre, até porque as aulas também devem terminar mais tarde, e isso vai fazer com que a indústria vá se acomodando ao longo do processo, e esse é um ponto importante. Rematrícula, eu acho que os alunos seguem negociando, né? Acho que vocês conseguem ver pelo nosso resultado que existe uma flutuação grande entre trimestres de geração de caixa. Então, a gente teve uma geração de caixa maior que o EBITDA no trimestre passado, agora ela cai um pouco, porque tem bastante negociação acontecendo, mas também está em linha com o que a gente esperava. E o outro lado, o que a gente chama hoje de ensino digital, né, que era o ensino à distância, tendo um crescimento relevante, né, já no quarto tri, como pode se ver, e essa tendência tem se mantido aí para 2021. Em questão de preços, a nossa percepção é que o comportamento do mercado está muito em linha com o que a gente esperava, ou seja, desde o segundo semestre do ano passado, né, de 2020, o mercado já estava numa necessidade forte de reposição de base. Isso se mantém, o nível de descontos mais alto, mas a gente não está vendo um volume de descontos ofertado muito fora daquilo que a gente já tinha visto antes. Se você quer complementar, Jânio? Não há muita coisa para complementar. Basicamente que houve uma postergação do processo de captação por algumas razões básicas. A primeira delas foi o Enem. Com isso, empurrou também para frente o processo de captação dos alunos de ProUni e FIES. Por isso que a gente acredita que a captação ela se estende aí até o final do mês de abril. E todo mundo está fazendo um pouco disso. Em geral, exatamente o que o Rodrigo falou, a rematrícula continua acontecendo, os alunos continuam negociando. A gente está vendo uma economia um pouco mais complicada, ainda uma série de incertezas com relação à pandemia, ao período que vai terminar a vacinação,
e as matrículas continuam acontecendo. A gente espera aí ter até o final do mês de abril a coisa muito mais clara. O Marcelo Aguiar falando, obrigado pela pergunta. Em relação ao ponto do contas a receber e PDD, o que a gente viu no setor não foi diferente do que a gente tem visto aí, né, como um todo, né, no impacto da pandemia. A gente está realmente com contas a receber um pouco mais esticado e a gente vê que isso não é a falta de vontade dos alunos a pagarem, muito pelo contrário, na verdade eles têm feito esforços também do lado deles, mas o fato é que eles de fato têm tido maior dificuldade, então isso faz com que naturalmente o contas a receber acabe esticando. E a gente, nesse momento, também tem que ser sensível a isso. Então, a gente acaba produzindo um volume maior de acordos, um volume maior de negociações e dando mais prazo para esses alunos pagarem. Foi uma decisão que a gente tomou para poder fazer com que esses alunos se mantenham estudando, né, mantenham-se dentro da base, sem perder o período letivo durante a pandemia. E com relação à PDD, a característica que existe na metodologia de provisionamento oriunda do IFRS 9, ela tem uma metodologia muito própria, que ela olha o passado de 2 anos, né, da nossa metodologia aqui, e vê a recuperabilidade desse passado para poder aplicar a inadimplência desse passado no valor atual do contas a receber. Como a gente, apesar de ter tido recordes de recuperação, mas, de novo, né, o contas a receber estava bastante esticado, a gente teve mais dificuldade de promover essa recuperação, principalmente dos títulos mais antigos, e esse percentual de inadimplência foi aplicado numa base que já estava alta, que já estava esticada por conta da decisão que nós tomamos de manter esses alunos com prazos maiores para poder dar tempo para eles se reorganizarem nesse período de pandemia. Então, a gente viu que essa PDD ela veio bastante puxada para o ano de 2021. Eu diria que ela não é uma tendência daqui para frente do ponto de vista mais natural da operação, mas enquanto durar os impactos financeiros e econômicos da pandemia, a gente tende sim a manter uma faixa de provisionamento um pouco mais elevada para poder ajudar esses alunos e fazer com que eles continuem na base. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Maurício Cepeda, do Credit Suisse. Por favor, pode prosseguir. Oi, Jânio Aguiar, Rodrigo, obrigado pelo tempo. Primeiro pergunto um pouco dessa questão de como que a gente deve imaginar que ocorra agora indo para o segundo semestre, né? Porque houve esse atraso no processo como todo o primeiro semestre, né? Agora a gente está vendo novas medidas de isolamento. Como isso pode influenciar o cronograma ou mesmo a captação agora no segundo semestre. E eu também perguntar um pouco, né, desse crescimento, que tem um bom crescimento no EAD, mas a gente também vê outros competidores nacionais, né, colocando muitas fichas nisso, desenvolvendo muita escala de conteúdo. Como que vocês pretendem se diferenciar nesse EAD e conseguir se manter relevante? E também sobre medicina, né? Você tem algum plano específico de avanço geográfico, né? Para que regiões vocês pretendem mais ou menos isso? Muito obrigado. Oi, tudo bem? Eu acho o seguinte, na nossa visão aqui, tem 2 coisas caminhando junto aí com o processo de captação. Primeiro é a existência ou não de paralisações ou reduções de atividade nas cidades. Isso, claro que gera um impacto, né? A gente tem basicamente uma parte da captação do ano passado que não tinha impacto da Covid e uma outra parte do semestre que teve, né? Essa tem um impacto intermediário, diria, que o processo de captação todo. E o que a gente está esperando agora é um pouco uma clarificação do quanto que essas paralisações de atividades vão ser agressivas nas próximas semanas versus o ritmo de vacinação. Então, acho que as coisas têm muita correlação no presencial. De qualquer forma, a gente, apesar de saber que fica uma base de comparação um pouco mais difícil, não me parece ser também um cenário super negativo. Me parece muito mais um cenário intermediário para não definido, que a gente aí precisa de mais umas
3, 4 semanas para ter uma visão melhor do que vai acontecer com o semestre. Com relação ao EAD, eu vou falar um pouco, mas acho que eu vou deixar para o Jânio complementar, porque esse é um assunto que ele está claramente dedicando bastante parte do tempo dele. Mas o que a gente vê no mercado de EAD é o seguinte: existem muitos players de fato, mas o mercado ele é muito mais difícil de você conseguir fazer com que a distribuição funcione bem. É necessário ter boas marcas e ter um conteúdo de qualidade e caixa recorrente para você poder investir em atividade de marketing. E, além disso, o que a gente está fazendo de diferencial é apostar em novos canais de venda e novos tipos de curso que geram diferenciação no mercado. Então, a gente ganha duas vantagens competitivas, que é a primeira, essa posição de caixa, produto, e o segundo, que são as modalidades inovadoras de distribuição. Quer completar isso, Jânio? O que está acontecendo? O EAD, de fato, ele está tendo um nível de investimento muito grande da nossa parte. A gente acredita que o EAD vai ser muito relevante no nosso processo. Os números de captação que a gente vem tendo desde o ano passado mostram isso. A nossa base está crescendo significativamente, exponencialmente. Tem sido acima até das nossas expectativas. E o EAD ele segue a mesma premissa que seguiu o ensino presencial. Os alunos, a competição do ensino superior no Brasil é local, portanto as marcas precisam ser fortes para atrair alunos. Os grandes competidores nacionais, eles não têm uma força de marca local que ajude no processo de captação. A gente está fazendo duas coisas distintas no processo de crescimento do nosso EAD. Primeiro, a gente vai ter um EAD multimarcas. E isso já está acontecendo. Nós estamos oferecendo marca forte do Nordeste, marca forte da região Norte, investindo em marcas locais no nosso processo, esse processo de M&A que nós temos feito, de aquisição, que vem alguns cursos de medicina e outras marcas, são marcas muito fortes localmente, relevantes, das mais fortes na região onde estão inseridas, o que ajuda a atrair aluno para a base de EAD com essa marca específica. Por outro lado, estamos investindo no desenvolvimento de modelos de cursos que não eram comuns. Nós reduzimos o tempo de duração do curso, apostando na recorrência e na continuidade do estudo do aluno, no processo de upskilling ou de reskilling. O aluno que precisa fazer basicamente o aprimoramento profissional e precisa fazer um curso de um tempo relativamente curto para atender às necessidades de aprimoramento dele, voltado à necessidade da empresa que ele precisa, ou mesmo aquele que quer mudar de profissão e vai fazer um curso de um tempo relativamente curto, aí de 18 meses, para mudar de área, seja por necessidade financeira dele, por necessidade de mudar de emprego, ou porque ele acha que gosta mais de outra área, ele vai poder fazer isso. E uma outra novidade que nós lançamos ainda no ano passado, que tem dado um excelente resultado, é lançar o curso para o aluno a um preço fixo até o final do curso, no EAD, para que ele não tenha surpresas com relação à mudança de valor de mensalidade. Isso tem dado resultado bom, ou seja, nós estamos agindo com marcas diferentes, cursos com padrões diferentes do que eram no passado. O aluno não precisa ser matriculado todo semestre. Cursos diferentes. Nós lançamos, por exemplo, um curso de coaching digital, de coding, de service design, uma série de cursos novos atendendo à necessidade do mercado para um perfil profissional que está carente hoje. Então, isso tem trazido resultado por lançar cursos que o mercado requer, com a qualidade que o mercado requer, com o tempo de duração que o mercado requer e com a marca que o aluno procura na região onde ele está inserido. Tudo isso tem feito uma diferença grande e, por isso, o nosso EAD tem reagido muito bem com um crescimento significativo. Tinha mais, acho que eram 3 pontos, não é isso, Maurício? O último, esses estão claríssimos, né? É o último relação de medicina, sobre onde se pretendem direcionar a expansão geograficamente. Sobre o que eu não consegui ouvir, eu perdi. Sobre medicina. Medicina. Medicina? De medicina. Para onde vocês pretendem meio que geograficamente, né? Para onde vocês pretendem ir? Eu acho que isso é um bom ponto.
quando a gente fala que a gente quer ser uma espécie de Expedia da educação, isso implica que a gente quer estar em vários segmentos do nosso mercado, ou seja, a gente gosta dos cursos presenciais, tudo bem que eles não estão no melhor momento, mas isso vai acabar com o tempo se recuperando, até pelo processo de hibridização deles. A gente gosta muito do mercado digital, né, do chamado ensino à distância, e medicina é uma peça importante, porque ele dá para a gente um perfil de sustentação de resultado boa, dada a natureza do negócio. Aonde nós fizemos as aquisições são lugares onde o agro é muito forte, o que ajuda a gente a expandir o resto do portfólio de cursos, né? E o que eu acredito é que, por outro lado, a gente não pretende ser um player de medicina. O que a gente quer é que medicina seja parte do negócio, até porque medicina, por ser uma regulação muito estrita e ter uma escassez de vaga, na nossa visão, ele também embute alguns riscos regulatórios, né? Caso exista uma abertura maior de vagas de medicina, isso pode deixar o mercado numa situação mais apertada, e o que a gente não quer mais passar é por situações onde a gente é extremamente dependente de um produto só. Então, a nossa percepção aqui seria de ter mais algumas vagas de medicina no médio prazo, para melhorar esse equilíbrio. A gente saiu de uma situação onde a medicina fazia muito pouca diferença nos nossos resultados, agora ele passa a ser uma parte interessante do nosso resultado, que vai nos ajudar a ter uma empresa que tem um bom ritmo de crescimento, né? É rentável, né? É lucrativa, distribui dividendos para os acionistas e tem avenidas de crescimento que você pode, ao longo do tempo, ir trocando conforme o mercado vai mudando. Então, uma hora a gente quer ter uma medicina nos sustentando, ou a base de saúde, uma base com EAD, uma base com o próprio presencial, que está passando uma mudança importante. Perfeito, claríssimo. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Vinícius Ribeiro, da UBS. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, boa tarde a todos aí. Obrigado. Só um momento, por gentileza, enquanto reconectamos as perguntas. Não lembro quem era. Só um momento. Era o Vinícius Ribeiro, UBS. Alô? Só um momento, por favor. Sr. Vinícius, pode prosseguir. Desculpa, só para garantir, vocês estão me ouvindo? Sim. Plenamente, Vinícius. Boa, desculpa, perdão. Então, pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, obrigado aí pela pergunta. São duas. Primeiro, se vocês pudessem comentar um pouco mais sobre a dinâmica de M&A, né? Vocês tangenciaram isso na resposta sobre medicina, mas se pudessem falar um pouco sobre quais são as perspectivas, como é que está os valuations e tudo mais, e se tem algum foco específico para instituições que estão nesse momento numa situação mais fragilizada. E a minha segunda pergunta é um pouco mais também sobre um comentário que vocês fizeram a respeito dessa diversificação de portfólio, digamos assim. Então, eu só queria entender, assim, pensando nessa tendência de hibridização e tudo mais, onde que isso entra dentro do portfólio de ensino presencial barra online de vocês, e como que vocês pretendem fazer essa distribuição desse tipo de produto específico? Seria isso. Obrigado, pessoal. Desculpa pela falha aí, caso tenha sido coisa minha aqui. Não foi não, Vinícius. Acho que deu uma pane, mas está resolvido. Sobre M&A, eu acho o ponto seguinte, olhando para essa tese de portfólio que a gente tem desenvolvido, a Ser já é uma empresa com uma base presencial grande, né, e que está se transformando para o modelo híbrido, que a gente acredita que vai ser, de fato, uma oportunidade de mercado, especialmente para os players de maior porte, dada a capacidade aí de expansão de portfólio de cursos, aumento de raio de alcance das unidades, a própria margem operacional que se passa a ter com a inteligência que gera a nossa matriz curricular, por exemplo. Então, acho que a gente tem um pipeline de aquisições no presencial, mas eu diria que a fome por esse tipo de ativo é um pouco menor. Por outro lado, a nossa fome para ativos digitais
ela aumentou. A gente tem olhado muito para as edtechs, a gente tem olhado muito para alguns ativos interessantes de EAD que existem no mercado. O mercado também tem trazido uma série de ativos dessa natureza recentemente. E alguma coisa em medicina a gente ainda tem interesse em fazer, pelo que eu comentei antes. A gente quer ter uma sólida base de medicina, mas a gente não quer que medicina seja o ativo mais importante do nosso portfólio. Jânio, você quer comentar alguma coisa sobre o mercado híbrido? Só complementando, depois do que aconteceu nesse período de isolamento em que todas as instituições passaram a oferecer o ensino remoto, aliado ao projeto que a gente vinha fazendo, que era o Ubíqua, e aumentando a participação da carga horária online dentro do presencial, significa que não vai ter mais, na nossa concepção, nenhum curso totalmente presencial no Brasil. Os cursos do Grupo Ser Educacional, os presenciais, eles passam através desse projeto chamado Ubíqua, em que a gente agrega uma série de conteúdos e muda o modelo que a gente tinha, que era focado no ensino, e agora ele é centrado na forma de aprendizado do aluno, em que todos os conteúdos são voltados para ele e que ele pode estudar e aprender em qualquer lugar. O modelo do pensamento do Ubíqua é justamente esse, a educação onipresente, então ela está conectada, ela vai ser compartilhada, ela vai ser colaborativa e o aluno vai poder aprender em qualquer lugar. Então, todos os cursos do Ser Educacional passam a ser híbridos a partir de agora, tendo a parcela permitida em legislação da distância, do digital, com os modelos que a gente está criando. E com uma diferença do que acontece com os nossos concorrentes, todas as nossas disciplinas, nós não teremos disciplinas 100% online, 100% à distância. Os professores estarão presentes no aluno, então a participação da carga horária de cada disciplina que vai ser à distância. Esse modelo ele passa a existir a partir de agora. Seguindo a tendência do ensino remoto, nós também vamos ter em nossas salas de aula, praticamente todas as salas de aulas, equipamentos de transmissão de imagem, de áudio e de vídeo. O aluno ele vai poder assistir a aula da casa dele ou na sala de aula, se ele quiser, ou em outro momento, porque a aula ela vai ser transmitida ao vivo, vai ser gravada para que o aluno possa assistir. Então, a presença dele de assistir a aula vai ser obrigatório conforme a legislação, não dentro da sala de aula, que é um outro benefício que a gente vai estar oferecendo para os alunos. Além disso, a gente passou a oferecer o que nós chamamos dos cursos digitais, mudando o modelo que tinha, como eu disse na resposta passada, oferecendo cursos diferentes através de todas as marcas que nós temos. Então, todas as nossas marcas elas passam a oferecer os nossos produtos digitais, os nossos produtos à distância. De graduação, pós-graduação, os cursos livres e profissionalizantes, eles passam a ser oferecidos através das nossas marcas como canal de distribuição, e nós temos hoje 10 marcas espalhadas pelo Brasil, mais o nosso ecossistema de educação continuada, o Go Cursos, que vai oferecer todas as nossas marcas e marcas de terceiros e produtos terceiros que a gente vai estar oferecendo. Com isso, a gente busca ampliar os canais de distribuição que a gente tem, as marcas que a gente oferece, nas regiões onde os alunos estão inseridos e não apenas uma marca localizada em Recife e transmitida para o resto do Brasil. Nós vamos ter marcas de todas as regiões sendo oferecidas para todo o Brasil como canal de distribuição do nosso novo modelo de produtos digitais. Perfeito, pessoal. Claríssimo. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Ian Sesquim, do Banco BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Jânio, Aguiar, Rodrigo, bom dia, pessoal. Uma pergunta bem rápida aqui, follow-up da primeira pergunta do call do Marcelo sobre cenário competitivo, tá? Eu queria só ter uma cor um pouco melhor sobre o cenário competitivo, mas agora não muito sobre a ótica de volume e mais sobre a ótica de preço, né? Eu queria entender como que vocês esperam, né? Como que vocês estão vendo isso indo para frente, primeiramente em EAD, né? A gente imagina que o volume ali de entrada de captação esteja sendo bem forte, mas eu queria entender se esse volume ainda vem com uma dinâmica de ticket parecida com o que a gente tem visto, né? Um ticket mais pressionado, e queria entender como que vocês veem o preço do presencial daqui para frente, né? Consolidando ali as últimas aquisições,
como que vocês esperam daqui para frente. É isso, pessoal. Obrigado. Oi, nossa percepção aqui de mercado é que os preços caíram de captação, especialmente ali em 2019, e entrou num nível de estresse mais profundo em 2020. E no momento, o que a gente está vendo nesse processo de agora uma continuidade, ou seja, a gente tem uma tese aqui de que o nível de preço do presencial, que agora passa a ser híbrido, ele não deve continuar caindo, por um lado, mas, por outro lado, também não deve ter grande recuperação, porque o processo de hibridização, ele explica um pouco isso. A hibridização, ela gera escala apenas para parte da indústria, não para a indústria toda. Porque um player de menor porte, ele consegue implantar um bom conceito híbrido, mas dificilmente ganha escala com isso. E os players maiores conseguem gerar escala com isso. E depois de sucessivas reduções de preço, o que a gente percebe é que hoje já existe uma relutância maior em fazer aquelas reduções de preço da faculdade para o curso inteiro. O que a gente está vendo muito é uma tentativa de resolver ali uma questão de captação, reduzindo mais o preço para o semestre ou para 3 meses, que não é uma prática muito diferente daquilo que a gente já tinha visto. No EAD, a dinâmica é um pouco diferente. A gente não vê grandes mudanças de preço. Talvez no mercado de pós-graduação existem alguns movimentos um pouco distintos, mas no mercado principal nosso de ensino digital, a nossa redução de ticket ela é muito mais ligada à introdução dos nossos cursos digitais 100% online, e por conta de mudança de mix, o preço está caindo, e não por desconto adicional. A questão de preço nosso para o nosso presencial, o que a gente enxerga daqui para frente, né? Ticket médio dentro da SER. A gente está no final do ciclo de formatura de alunos do FIES, ou seja, o período em que não se dava muito desconto por captação, sendo o aluno FIES ou não. Essa base de alunos hoje ela é muito reduzida, ela é 15% da nossa base total só. E, do outro lado, você tem esse movimento, né, de captação a tickets menores, compensados parcialmente ou não pelas aquisições novas que tem muita medicina. Então, o que a gente acabou criando na nossa empresa é uma nova camada de proteção de ticket médio para o presencial, não só por conta da medicina, mas a SER tem uma coisa importante, que o Aguiar até falou no discurso dele. A SER tem 65% da base de alunos presencial dela em cursos ou de saúde ou de engenharia. O que representa isso? Primeiro, você tem uma proteção muito grande para o híbrido, porque as aulas práticas são muito importantes. E segundo, são cursos de valor agregado maior, e que tem mais dificuldade de competição, porque não são todos os competidores do mercado que têm caixa para fazer o CAPEX de laboratório, ou até mesmo para estruturar um curso que consiga parar de pé nesses segmentos. Então, o que a gente está aqui caminhando na nossa percepção, é claro, a gente está num ano de pandemia, onde as coisas ainda são muito ainda voláteis, mas acho que o que 2020 provou para a gente é que a gente consegue ter uma resiliência bastante boa à crise. E a minha percepção com isso é que a empresa vai ter um trabalho interessante nesse presencial, se o Covid não atrapalhar muito o dia a dia, compensado por uma medicina crescente e por um EAD, né, um digital que está crescendo bastante. Perfeito, obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Caio Moscardini, da Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar a pergunta. Será que vocês podem dar um update sobre o programa de recompra que vocês lançaram em janeiro? Quantos % já foi executado? Qual que é o plano? Se é cancelação, se não? Isso ajudaria bastante. Obrigado. Oi, Caio. A gente tem o plano lançado.
Vocês devem ter visto já o último relatório da CVM. Até fevereiro a gente ainda não fez nenhum tipo de recompra. E o que a gente está fazendo aqui é tentar procurar as janelas entre M&A e recompra, dado que a regulação não permite que se faça os dois ao mesmo tempo, executar esse plano assim que possível. O plano ele é de mais ou menos 10% do free float e a gente tem uma posição de caixa que nos permite fazê-lo. Perfeito. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Luca Brindim, do Bradesco BBI. Pode prosseguir. Bom dia para todos. Minha pergunta é com relação à expansão no presencial. Antes vocês falavam bastante da expansão aí com os campos novos 2.0, seria uma estrutura mais leve. Queria saber com o cenário atual como é que fica isso, se vocês ainda mantêm a estratégia parecida com o que vocês tinham em pipeline de possivelmente abrir novos campos. Obrigado. Oi, Luca. O plano de negócio base é abrir em torno de 5 unidades digitais por ano, que são esse novo modelo de campus que foi criado em 2018, que são menores e que eles vendem todos os tipos de curso dentro da mesma unidade, baseados em shopping center. Esse ano a gente vai retomar essa atividade assim que a pandemia permitir. E o que a gente espera também é abrir pelo menos aí 50 polos de ensino digital por ano. A ideia é essa. Esse sim não teve impacto da pandemia. A gente abriu, acho que se não me engano, 100 polos no ano passado e o ritmo segue bastante sólido. Não sei se eu esqueci algum ponto seu. Não, acho que é isso mesmo. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Leandro Bastos, do Citi. Pode prosseguir. Obrigado. Pessoal, tudo bem? Uma dúvida rápida aqui. Só queria entender a linha de marketing. Como é que a gente pode trabalhar para esse ano, né? À medida que você tem um crescimento acelerado dos cursos digitais, faz sentido pensar que isso pode pressionar um pouco o seu marketing no começo? São de um custo de aquisição mais alto? É isso. Obrigado, pessoal. Leandro, boa tarde. Obrigado pela pergunta. A gente teve uma pressão maior por marketing no último semestre por conta do lançamento de uma série de produtos de marcas novas. O exemplo do que aconteceu com o Nabuco Digital, que era uma marca presencial localizada em Recife e que foi transformada na primeira instituição 100% digital do Grupo Ser Educacional. Então, é preciso fazer um investimento de reconhecimento de marca e de ampliação da faixa de alcance dessa marca. A gente começa a separar um pouco do investimento do EAD, do investimento do presencial, do digital para o presencial. O digital ele começa a ganhar corpo significativo, mas o investimento, a beleza de ter uma marca local espalhada por uma região muito grande, exemplo do que acontece com a Uninasal, é que o investimento feito no presencial ele tem um impacto significativo também na atração do ensino à distância e vice-versa. A divulgação feita para o ensino à distância tem impacto na atração do presencial. A expectativa é manter o investimento do ano em linha com o que a gente teve no ano passado, mas fazendo um modelo um pouco diferente, mais focado na captação online, na atração dos alunos online do que do offline, que é o que tinha no passado. Perfeito, Jânio. Obrigado. Nós temos agora algumas perguntas vindas do webcast. A primeira pergunta é do Sr. Augusto Caramico, da companhia Garim. Bom dia. Parabéns pelo resultado. Nós, na Garim, acreditamos no case da empresa. Gostaríamos que fosse melhor esclarecido o motivo que levou à reconsideração de critérios do PDD para títulos vencidos até 720 dias e os motivos que levaram à redução do ticket do EAD. Boa tarde, Aguiar, Augusto, obrigado pela pergunta. Bom, basicamente o motivo que levou à reconsideração dos critérios da PDD para 720 dias, acho que eu falei um pouquinho na primeira pergunta, é relacionada à alta recuperabilidade que os títulos
entre 365 dias e 720 dias, dentro do da nossa metodologia de cobrança, eles acontecem. Então, a gente tem considerando esses títulos no cálculo da PDD, a gente acabava forçando demais o provisionamento de títulos que ainda tinham uma boa recuperabilidade. Então, a gente mudou o nosso processo de cobrança aqui em 2016, 2017. Esperamos entre 2 e 3 anos para, de fato, a gente ter certeza de que isso era padrão, né? Que isso seria uma coisa uniforme para poder a gente mudar nas nossas políticas contábeis e na metodologia de cálculo da PDD. Com o IFRS 9, isso ficou um pouco mais visível a possibilidade de eu considerar esse prazo de recuperação. Então, esse foi o principal motivo pelo qual a gente fez a mudança da PDD para a busca de 720 dias de recuperabilidade. Com relação à redução do ticket do EAD, acho que o Rodrigo e o Jânio também já falaram bastante, a gente iniciou em 2020 uma linha de cursos digitais que eles são 100% digitais dentro da empresa. Embora ainda numa base pequena, mas esses cursos eles têm um ticket médio menor, né, principalmente nesse início de programa, ou seja, no lançamento, esses cursos lançados no início têm um ticket médio menor. Além disso, os cursos digitais do EAD normal, do online normal, que tem tido uma participação maior dos cursos que são 100% online, né, que dos cursos que não têm, principalmente nesse período de pandemia, dos cursos que não têm uma quantidade de aulas práticas ou aulas híbridas maiores. Então, isso pressionou o ticket médio do EAD para baixo e a gente entende que isso, ao longo do tempo, apesar do crescimento da base de cursos digitais, ele tende a se recuperar. Temos uma outra pergunta do Sr. João Paulo. Qual a perspectiva da relação presencial-digital na base de aluno no futuro pós-pandemia? Jânio aqui. A nossa expectativa é de que os produtos digitais cresçam significativamente na nossa base e eles passem aí abaixo dos 30%, em torno dos 25%, 28% que nós temos hoje, para chegar a 50% da nossa base de alunos total no curto e no médio prazo. Lembrando que nós começamos a evoluir significativamente o nosso EAD a partir de 2018, depois que houve a desregulamentação, e ele tem tido um crescimento ascendente exponencial para que ele atinja aí em torno de 50% da nossa base total de aluno, com manutenção da base do presencial. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1 através do seu telefone. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Jânio Diniz para as considerações finais. Sr. Jânio, pode prosseguir. Muito obrigado a todos por participarem da nossa divulgação de resultados e nossa área de relações com os investidores estará à disposição para ajudá-los com mais esclarecimentos que julguem necessários. A audioconferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.